Dezembro foi um mês revelador para quem observa a política brasileira com atenção e senso crítico. Enquanto o país se preparava para as festas de fim de ano, Brasília seguiu funcionando em ritmo acelerado, com decisões e movimentos que dizem muito sobre o momento que o Brasil vive e sobre o que começa a se desenhar para os próximos anos. No dia 24 de dezembro, o presidente Lula ocupou Rede Nacional para o tradicional pronunciamento de Natal. O discurso veio carregado de simbolismo político. Lula destacou a expectativa de saída do Brasil do mapa da fome em 2025 e apresentou isso como uma conquista histórica de seu governo. Ao mesmo tempo, não deixou de antecipar temas que claramente dialogam com o cenário eleitoral de 2026, como o chamado tarifaço, o cenário internacional e a segurança pública. A pergunta que fica é: esse discurso representa resultados concretos ou é mais uma tentativa de reconstruir uma narrativa desgastada? Você acredita que o Brasil está realmente no caminho que o governo descreve? No Congresso Nacional, dezembro foi marcado pela corrida para a aprovação da Lei Orçamentária Anual de 2025. O debate em torno da LOA deixou exposto um problema que já se tornou recorrente: a dificuldade do governo em fechar as contas sem ampliar impostos ou reduzir incentivos. Parlamentares discutiram a redução gradual de benefícios tributários até 2026, mas o clima geral foi de desconfiança. O mercado observa com cautela e parte da sociedade começa a se perguntar: até quando o brasileiro vai pagar a conta de um Estado cada vez mais caro e ineficiente? Ainda no campo legislativo, o governo sancionou a Lei nº 15.280 de 2025, que amplia a proteção a vítimas de crimes sexuais e reforça mecanismos de controle sobre investigados. A proposta foi apresentada como um avanço civilizatório, e a proteção às vítimas é sem dúvida um tema sensível e necessário. Mas também surgem questionamentos legítimos. Até que ponto o fortalecimento do Estado não pode abrir espaço para excessos? Onde termina a proteção e começa o risco de relativizar garantias fundamentais? No cenário judicial e político, dezembro trouxe episódios que reforçam a percepção de que o judiciário segue como um dos principais protagonistas da vida nacional. Jair Bolsonaro passou por uma cirurgia de correção de hérnia em Brasília, procedimento autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes, enquanto cumpre prisão por acusação de tentativa de golpe. Independentemente da opinião de cada um, o fato é que Bolsonaro continua sendo um personagem central da política brasileira. Durante sua internação, confirmou a pré-candidatura de seu filho, Flávio Bolsonaro, à presidência da República em 2026. Isso levanta uma reflexão importante. Mesmo fora do poder e sob forte pressão institucional, por que Bolsonaro ainda consegue pautar o debate político como poucos? Poucos dias antes, a Câmara dos Deputados decidiu pelo cancelamento dos passaportes de Eduardo Bolsonaro e de Alexandre Ramagem. Para muitos, a medida foi vista como mais um capítulo de um processo que parece ter sempre os mesmos alvos. Para outros, trata-se apenas do cumprimento da lei. Mas a pergunta que fica é inevitável: o rigor do Estado tem sido aplicado com o mesmo peso e a mesma medida para todos? Outro episódio relevante foi o caso envolvendo o Banco Master. O Supremo Tribunal Federal manteve acariações e investigações, enquanto o Banco Central apresentou sua defesa ao Tribunal de Contas da União no dia 26 de dezembro. O caso reacendeu discussões sobre segurança jurídica, estabilidade do sistema financeiro e os limites da atuação de órgãos de controle. Em um país que precisa urgentemente de investimentos, qual é o impacto desse ambiente de incerteza para quem pensa em gerar empregos e produzir no Brasil? No campo legislativo, também avançou a aprovação de um novo marco legal de combate ao crime organizado. A proposta busca endurecer o enfrentamento a facções e organizações criminosas que hoje exercem poder real em diversas regiões do país. A iniciativa foi bem recebida por boa parte da sociedade, cansada da violência e da sensação de abandono. Mas fica a dúvida: haverá vontade política e estrutura para aplicar a lei com firmeza, ou ela se tornará apenas mais um texto bonito no papel? Nos bastidores, o fim do ano trouxe sinais de uma reaproximação entre Congresso Nacional e o governo Lula. Depois de meses de embates, a relação parece caminhar para um certo acomodamento.
Curiosamente, à medida que executivo e legislativo reduzem tensões, o foco dos conflitos políticos se desloca cada vez mais para o Supremo Tribunal Federal. Será que estamos assistindo a uma reorganização silenciosa do poder em Brasília? E quem, no fim das contas, sai ganhando com esse arranjo? Na economia, dezembro terminou com projeções que acendem um sinal de alerta. O mercado financeiro estima uma desaceleração do PIB, com crescimento de 2,06% em 2025 e apenas 1,72% em 2026. O cenário fiscal frágil, a insegurança jurídica e a falta de reformas estruturais pesam nas expectativas. O Brasil tem potencial, recursos e gente disposta a trabalhar, mas será que o ambiente político atual ajuda ou atrapalha esse crescimento? Ao fechar o mês de dezembro, o retrato que se forma é o de um país tensionado, dividido e em constante disputa por narrativa e poder. O governo se esforça por sustentar um discurso de reconstrução, o Congresso tenta preservar espaço, o Judiciário amplia sua influência e a oposição, mesmo sob forte pressão institucional, segue viva e presente no debate público. Fica a reflexão. O Brasil está caminhando para mais equilíbrio institucional ou para uma concentração ainda maior de poder? E olhando para 2026, você acredita que o eleitor brasileiro está disposto a mudar ou vai continuar apostando nas mesmas promessas? Deixe sua opinião nos comentários. O debate é fundamental.